Bom dia, turminha do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vocês irão realizar as atividades do PET de Geografia das semanas 3 e 4, páginas 41, 42, 43 e um pedacinho da 44. Então vamos lá? Tema: representações cartográficas do espaço de vivência. Aí vocês coloquem a data 25/6/2021. Querida criança, tudo bem? Está preparado para mais uma aula bem interessante de geografia? Hoje vamos aprender o uso de diferentes representações cartográficas, fotografias, croquis, maquetes, mapas, imagens aéreas, para identificar o espaço de vivência. Apresentação. Quando vamos visitar algumas pessoas, passamos por vários caminhos. Às vezes, nem prestamos atenção ao trajeto que está sendo realizado. O trajeto é o caminho que faremos até chegar ao local desejado. Você consegue chegar até a escola sozinho ou sozinha? Onde você sabe chegar se não estiver acompanhado? Às vezes, já conhecemos alguns locais e estamos tão acostumados com o caminho que andamos que nem precisamos prestar atenção. Porém, se vamos em algum lugar diferente, talvez vamos precisar de um ponto de referência. Os pontos de referência são elementos de um ambiente que se sobressaem dentre os outros. Pode ser uma padaria, um supermercado, uma loja, etc. Se você estiver na zona urbana. Uma porteira de cor diferente ou um banco de madeira, uma árvore, etc. Se você estiver na zona rural. O endereço também favorece o acesso das pessoas aos lugares. Vamos fazer as atividades? Atividades. 1. Próximo à sua casa existem alguns pontos de referência. Alguns elementos chamam a atenção e marcam o nosso caminho, facilitando o acesso. Escreva quais são os pontos de referência próximos à sua casa. Depois, faça o desenho de um mapa para quando algum coleguinha quiser te visitar. O mapa serve para representar graficamente uma área, porém, é como se eu estivesse olhando de cima para baixo. Então, aqui, o que vocês vão fazer? Vocês vão escrever quais são os pontos de referência próximos à sua casa, certo? E depois você vai fazer um desenho de um mapa para quando um coleguinha quiser te visitar, certo? 2. Escreva V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. O ponto de referência facilita para que o local seja encontrado? Verdadeiro, né? Se eu tiver o endereço da minha amiga, não consigo encontrar a casa dela? Falso, eu consigo. João mora ao lado esquerdo do supermercado Baratão. Essa informação facilita a localização da casa do João? Facilita, verdadeiro. O carteiro não consegue entregar a correspondência se o endereço estiver correto. Falso, ele consegue. Não consegue? Se ele tiver com o endereço correto, ele consegue entregar sim. 3. Encaixe os nomes dos prédios da cidade nos quadradinhos das calçadas. Ó, nesses quadradinhos aqui, tá vendo? A tia Débora até já fez uns exemplos aqui para vocês. Quais são as palavras que vocês vão encaixar? Armazém, açougue, banco,
cinema, escola, livraria, hospital, mercado, praça, restaurante, teatro, igreja. Ó, eu já encaixei um aqui para vocês, ó. Armazém, mercado, restaurante, escola. Aí vocês vão encaixar o restante, tá? Ó, já tem algumas letrinhas, é só vocês procurarem aqui na legenda e ir preenchendo, tá? Depois que preencher, vocês podem colorir o desenho, tá? Com muito capricho. Vertical e frontal, da página 43, é a semana 4. Oi, tudo bem com vocês? Se prepare para a nossa aula. Hoje vamos aprender sobre a visão oblíqua, vertical e frontal. Apresentação. Como já vimos na aula anterior, existem vários pontos de referência que ajudam na localização de algum lugar. Essas representações também podem estar contidas em mapas, fotografias ou até mesmo em imagens aéreas. Pense em como seria o mapa do centro da cidade ou do povoado onde você mora. As ruas, as praças, todas essas informações são muito importantes. Quando observamos uma imagem aérea, percebemos uma grande riqueza de detalhes e podemos conhecer pontos turísticos, locais muito distantes e coletar informações de uma determinada área que necessita ser estudada ou mapeada. As fotografias aéreas são realizadas verticalmente. Resumindo, a visão frontal é quando vemos alguma coisa de frente. Visão oblíqua é quando vemos de cima e de ladinho. Visão vertical é quando vemos de cima. Vamos fazer as atividades? Elas vão nos ajudar a entender o conteúdo. Antes das atividades, a tia Débora vai colocar um vídeo para vocês entenderem melhor sobre essa matéria, certo? Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje para uma aula de geografia. Isso mesmo! Vamos falar sobre os pontos de visão ou pontos de vista. Olhem essa imagem. Os dois estão vendo a mesma coisa, mas, como estão em posições diferentes, têm pontos de vista diferentes. Se um se colocar no lugar do outro, com certeza a confusão acaba. Isso acontece porque um mesmo objeto, uma mesma coisa ou uma mesma paisagem pode ter aparências diferentes. Basta mudarmos o nosso jeito de olhar. Podemos olhar os objetos, paisagens e várias coisas ao nosso redor de diferentes pontos de visão. Ponto de vista ou ponto de visão refere-se à posição do observador em relação ao objeto ou paisagem observada. Veja as cenas a seguir. Renata está olhando sua carteira de diferentes pontos de vista. Primeiro, ela olha pela visão frontal. Essa visão ocorre quando a paisagem ou o objeto é visto de frente. Nessa outra imagem, Renata está olhando pela visão vertical. A visão vertical acontece quando o objeto ou a paisagem é vista de cima para baixo. Agora, Renata está vendo pela visão oblíqua. Essa visão acontece quando o objeto ou a paisagem é visto meio de cima, meio de lado. Nesse caso, Renata é a observadora e sua carteira é o objeto observado. O mesmo acontece quando tiramos uma foto. De acordo com a posição da câmera, o objeto pode ser visto por ângulos diferentes.
Quando eu posiciono a câmera assim, vejo a minha latinha de frente. Essa é a visão frontal. Quando eu posiciono a câmera assim, vejo a latinha de cima para baixo. Essa é a visão vertical. E quando eu posiciono a câmera assim, vejo a latinha meio de lado, meio de cima. Essa é a visão oblíqua. Agora é a sua vez. Procure algum objeto aí na sua casa e tente tirar 3 fotos dele, por meio da visão frontal, a visão vertical e a visão oblíqua. Você também pode desenhar esse objeto de 3 formas diferentes. Na aula de hoje, aprendemos sobre os pontos de visão ou pontos de vista. Além dos objetos, coisas e paisagens, as pessoas podem ter diferentes pontos de vista sobre muitas outras coisas. Nesses casos, o importante é sempre respeitar o ponto de vista das outras pessoas. Afinal, em muitos casos, estamos vendo a mesma coisa, apenas de forma diferente. Atividades. 1. Escolha um objeto em sua casa. Pode ser a mesa, a televisão, um copo ou até mesmo seu caderno. Observe por alguns minutos este objeto e depois faça o desenho dele de acordo com a visão solicitada. Escreva o nome do objeto que você escolheu. Pode ser um copo, caderno, uma cadeira, tá? A televisão, o que vocês desejarem. Aí vocês vão desenhar na visão vertical, tá? Quando vemos de cima, a visão frontal, quando vemos de frente, e a visão oblíqua, quando vemos de cima e de ladinho, certo? Número 2. Observe a imagem abaixo e enumere de acordo com a visão indicada. Ó, tá tirando uma foto. Visão frontal, oblíqua e vertical. Aí aqui tá as imagens. 1, 2, 3. Visão oblíqua. Qual dessas aqui que é a visão oblíqua? Que é quando a gente vê de cima e um pouquinho de lado, né? Visão frontal é quando eu vejo de frente, a imagem de frente, certo? E a visão vertical, que é quando a gente vê de cima, certo? Aí observa bem aqui também, nessas imagens da máquina fotográfica, para vocês enumerarem certinho, tá? Número 3, página 44. Complete as frases abaixo com as palavras visão oblíqua, visão frontal, visão vertical. Letra A. Maria está olhando de frente para uma árvore. Esta é uma visão frontal, que está olhando de frente. Letra B. Pedro observou a casa da vovó de cima e de ladinho. Esta é uma visão oblíqua, que a gente vê de cima e de ladinho. Letra C. Júlia subiu em cima da cadeira e observou o caderno de cima para baixo. Esta é uma visão vertical, quando eu olho de cima para baixo, certo? Então, essas foram as nossas atividades de hoje. Aguardo ansioso o retorno de vocês, tá? Com capricho e atenção. Um beijo, fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tchau! Beijão!